Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, nossas aulas aí da parte de manutenção. Nesse caso aí especificamente a gente vai estar falando sobre termografia, né, ou também conhecida aí como termografia infravermelha. Né, a gente vai estar dando fazendo algumas considerações aí iniciais, né. Então esse vídeo aí ele vai ficar como uma introdução para esse processo. Onde a gente vai fazer outros vídeos também nessa parte de termografia e a gente finaliza, né, pelo menos aí uma sequência inicial com um relatório, né, um relatório aí de análise e manutenção proveniente da análise termográfica. Bom, o que é importante ter de ciência, né, nessa parte de termografia infravermelha? É, Se tem justamente o envolvimento, né, do uso de elementos, né, de dispositivos ópticos, né, como vocês podem ver esse na mão aí do operador, né, que é justamente o termovisor. E esse dispositivo, o grande objetivo dele é medir a radiação, né, ou seja, ele consegue ter essa análise do espectro da imagem por meio de radiação. Né. Só que aí vem um detalhe importante. Eu vejo o sistema que tem maior ou menor radiação luminosa na imagem, né, promovida pelo termovisor, mas eu tenho que levar em consideração o seguinte: como é que eu vou ter o parâmetro para, nesse caso da termografia, que vai me dar a base principal, que é justamente o que? A base principal da análise termográfica ela está ligada à temperatura. Ou seja, deixa eu mudar aqui a cor. Então, nesse caso aqui, ele está ligado à temperatura, o qual eu vou ter como objetivo saber se tem algum elemento mais quente ou mais frio, enfim. Uma análise do sistema com base como um todo. Né? Nesse caso aqui, a imagem está mostrando aí de um comando elétrico, mas ela é utilizada para N situações. Né? Então, o grande detalhe é justamente como correlacionar a radiação à temperatura. Né, onde a radiação é justamente o movimento do calor, né, que ocorre quando há propagação de energia radiante. E nesse caso, está justamente com maior calor, maior intensidade radiante, menor calor, né, ou mais frio, menor a capacidade radiante. Né. E essa capacidade radiante ela está justamente ligada às ondas eletromagnéticas, né, que é o que permite essa análise termográfica, né? Ou seja, de você analisar uma terma, né? Ou seja, analisar uma imagem térmica e ter essa consideração do processo. Exemplo, nesse caso aqui da imagem, que ele está observando aqui os dispositivos elétricos, aqui dá para observar que tem uma maior condição de propagação de radiação, né, no elemento. Né? Agora, essa análise é interessante ter justamente como base o seguinte: aqui a gente tem o espectro de cores, né, do mais radiante para o menos radiante, mas você pode ter aí uma diferença de 1 grau, 2 graus, então também existem os detalhes que nos diz respeito à calibração do instrumento. Né? Então é importante essa análise. Né? Então justamente quando se tem essa onda eletromagnética, você acaba não tendo um meio direto, né, de transferência, né, de temperatura. Então, nesse caso, esses dispositivos eletrônicos, né, ou seja, os termovisores, eles conseguem detectar, né, essa radiação e correlacionar com a temperatura da superfície, né, o qual a gente está realizando lá a inspeção. E hoje se tem uma precisão muito alta, né, desses instrumentos aí. Né? Por exemplo, mais ou menos 0,05 graus Celsius, né? Ou até mais preciso do que isso aí. Né? Tem alguns instrumentos que têm uma precisão maior. Né? Então eles têm uma sensibilidade muito alta. Agora, o que vai permitir que se tenha precisão nessa análise é justamente a questão da confiabilidade do instrumento, levando em consideração também a calibração ou o parâmetro que você vai ter lá do elemento. Né? Então isso é importantíssimo. Né? Como exemplo aqui a gente tem a medição de 3 pontos diferentes. Né? Aqui está justamente a escala de imagem, né, que faz a correlação com essa parte térmica, né? Ou seja, a temperatura que ele está indicando menor, né? Ou seja, a imagem que está emitindo radiação com menor temperatura está de 15,5 e a maior com 26,3. Então aqui no espectro que ele está observando,
né? Ele está variando aqui de 19,3 até 26,2 em cada um desses pontos aí indicados. Então, o grande detalhe para o uso do termovisor, ele está muito ligado à questão da calibração, ou seja, eu não posso pegar um termovisor, ligar ele e apontando para todo lado, dizer, essa temperatura é tanto, essa outra temperatura é tal. Tem que ter parâmetro para justamente poder calibrar, ou seja, um elemento com a temperatura específica, correlacionar a temperatura que ele está realizando, analisar se tem algum desvio, para poder de fato fazer o tipo de leitura, né? O termovisor, né? Você pode perguntar assim, poxa, mas eu não posso utilizar um outro elemento para medição de temperatura? O termovisor, ele te dá uma possibilidade grande, que é justamente fazer essa medição sem ter um contato. Por quê? É justamente essa emissão de ondas eletromagnéticas proveniente da radiação. Tá bom? Então esse é o conceito inicial para a gente tomar como base, e aí a gente vai fazer outras aulas falando mais sobre análise termográfica, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!